Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lorena Barbosa, sejam bem-vindos ao nosso canal Criando Filhos para o Futuro. E hoje eu estou aqui com a minha companhia muito especial, que é a Grazi, e estamos recebendo a Milena Borges, que é esposa do Pedro, mãe do Samuel. E ela é analista do comportamento, faz reabilitação cognitiva e neuropsicologia. Seja bem-vinda, Milena. Muito obrigada, meninas. É um prazer estar aqui com vocês e eu estou lisonjeada também com o convite de vocês. Muito obrigada. Nós que agradecemos. E nesse mês tão especial que é o Abril Azul, Sim. Nós trouxemos você aqui, que é especialista em análise do comportamento, para você contar um pouquinho da sua história e contar pra gente como que você chegou até aqui. Então, eu sou fisioterapeuta, casada com um fisioterapeuta também. Atualmente estou no último ano de psicologia. E o autismo entrou na minha vida através do nosso filho. Com um pouco mais de 2 anos de idade, ele foi diagnosticado com autismo. E a vivência que a gente tinha, tanto eu quanto ele, de autismo, foi na faculdade, né? Com crianças no estágio, na época no estágio. E assim, eram crianças com um comprometimento muito maior. Então, para a gente foi difícil chegar a esse diagnóstico, né? Era uma criança independente, era uma criança muito ativa, era uma criança muito esperta, sempre foi muito inteligente e aí era uma criança que não falava. E a gente, como estava acostumada a ver com o autismo de um outro aspecto, né, um aspecto mais comprometido, mais limitado, para a gente foi difícil chegar a esse diagnóstico, né? Uma criança que só não falava, por exemplo. E quando a gente chegou a esse diagnóstico, demorou um pouco mais de 1 ano. Eu lembro que em Goiânia, a gente não tinha especialistas que faziam esse diagnóstico. O Samuel está com 17 anos, então pensem, há muitos anos atrás, né? Imagina, 15 anos atrás. E eu lembro que quando a gente ia conversar com alguns especialistas, eles também duvidavam desse diagnóstico. Foi só quando o doutor Salomão Schwartzman chegou em Goiânia, ele veio fazer um curso, isso foi em 2012, que ele realmente bateu o martelo e fechou como transtorno do espectro do autismo, que na época não era, né? Era transtorno do neurodesenvolvimento, né? Transtorno invasivo do desenvolvimento. Enfim, não se falava ainda em graus nem nada. Então a gente, tanto eu quanto meu marido, a gente meio que desbravou aí, né? Então a gente foi autodidata, querendo ou não. Lógico que nós contamos com a ajuda de excelentes profissionais. Esses profissionais a gente teve que trazer de São Paulo para nos ajudar ao longo desses anos todos. E foi um desafio. Às vezes, quando a gente está conversando, a gente olha um para o outro e vê quanta coisa a gente passou, né? Quantas dificuldades, quantas superações. E hoje, eu estou aqui e eu lembro de conversar muito com Deus quando eu tive esse diagnóstico dele, que eu falei para ele assim... Toda vez eu me emociono de falar sobre isso, mas se o senhor me confundiu com o Hulk, eu lembro de falar assim para ele. Eu falei que se o senhor me confundiu com o Hulk, então que o senhor me capacitasse. E principalmente me usasse como instrumento, né? Instrumento para fortalecer outras famílias, né? E que ele usasse meu filho também como instrumento. Então, todas as pessoas que passaram pela vida do meu filho... Eu sempre dei essa liberdade, né, para que o aprendizado estivesse acima de qualquer coisa, acima da prestação de serviço. Então, todas as ATs escolares que estiveram com ele fizeram monografia sobre o tema dele, e eu sempre deixei isso muito, muito em aberto, porque eu queria que isso fosse informação. Então, é óbvio que eu passei pelo período do luto, né? Acredito que meu marido também passou pelo período do luto, mas eu não passei, graças a Deus, pelo questionamento de por que comigo, né? Por que Deus me escolheu? Eu acho que se ele me escolheu, em algum motivo ali, ele, né? Em alguma coisa ele achava que eu conseguiria. E eu tento dar conta disso todos os dias da minha vida. É um desafio diário. É lógico que muitas coisas a gente ganhou, muitas coisas nós conquistamos juntos enquanto família, mas ainda é um desafio diário, não é uma... Eu acho que como toda maternidade, né? A gente tem o desenvolvimento dos nossos filhos, cada época é uma dificuldade. E sendo uma mãe atípica, né? Eu acho que a gente tem as dificuldades muito similares.
mas é um desafio diário. Milena, muitas mães demoram a ter o diagnóstico do seu filho, né? Muitos porque se recusam a ver as dificuldades e outras porque não sabem, por ignorância mesmo, mas a dificuldade da aceitação da criança ser diagnosticada também é muito visto pelas mães, que às vezes tem até uma experiência que, nossa, eu acho que pode ser que esse jeito, essa forma dele executar atividades, a criança demora a falar, e essa aceitação da mãe é muito difícil, essa parte. Você falou que o seu menino demorou porque não tinha médico, né, especialista para diagnosticar. Eu acho que na época também não tinha nem avaliação direito, né? Na época, na verdade, existiam 2 grandes especialistas aqui que eu tenho muita admiração, doutor Hélio Vanderlinden e a doutora Maria das Graças Brasil, mas assim, era um diagnóstico não tão fácil assim de se dar, esperava-se às vezes chegar a 5 anos de idade, né, e eu lembro que a doutora Graça, ela falou isso, assim, ele tem um transtorno invasivo do desenvolvimento, mas para fechar autismo, a gente vai fechar depois dos 5, 7 anos de idade. E o doutor Hélio, na época ele ainda não tinha o filho dele, né, enfim, e depois neurologista. E depois que ele foi diagnosticado, enfim, eu sinceramente não me recordo assim dessa época, mas ele eu levei ele no Dr. Hélio a princípio para ele ver uma avaliação de eletroencefalograma que tinha dado uma alteração, sabe? E aí foi isso, mas eu não me recordo se a gente falou sobre realmente uma confirmação diagnóstica ou não, mas eu lembro que quem realmente bateu o martelo foi o Dr. José Salomão Schwartzman. Esse momento de luto, a aceitação sua e do Pedro e da família, como que foi? Você estava falando sobre o luto, né? As famílias, às vezes, elas demoram com esse diagnóstico por conta desse luto, por conta de um estigma em relação a esse diagnóstico, e aquela desconstrução daquele filho ideal, daquele filho idealizado. Eu acho que cada um sente de uma forma. O meu luto, eu fui à luta, né? O luto do meu marido, eu acho que só ele pode falar melhor sobre isso. Mas assim, ele teve uma certa resistência em aceitar esse diagnóstico no começo, mas ele não se isentou da responsabilidade de pai, e ele não se isentou da responsabilidade de levá-lo às terapias, né? Agora é muito difícil, realmente, você tem aquele menininho, né, vou falar do meu, lindo. Aquele menininho lindo, lourinho, né, eu falo do meu filho, eu falei, gente, ele aquela coisa mais linda do mundo, enfim, e aí você colocar um diagnóstico tão estigmatizante, ainda tão cheio de preconceitos e questões, assim, impactantes quanto a independência, contra a evolução, enfim, é muito complicado, é muito dolorido. Eu particularmente, eu tenho um perfil de eu vou cair depois que as coisas estiverem melhores. Então, o meu luto, eu vou à luta, e depois que eu vejo que as coisas estão num patamar melhor, é a hora que eu me dou essa questão de poder cair, de poder... Então, assim, eu tive síndrome do pânico, eu tive depressão, eu tive transtorno de ansiedade, enfim, eu tive os altos e baixos, os meus altos e baixos, né? E aí, a hora que tem que ser resolutiva, eu tive que ser, né? Mas eu abaixei a guarda em alguns momentos, mas eu só abaixei a guarda porque eu tinha um companheiro, né? Eu tinha um companheiro por trás, eu tinha um pai que sempre foi muito presente, sempre foi muito amoroso, né? Mas eu tenho certeza que ele passou pelos lutos dele, pelos medos, pelas ansiedades, assim como eu. Mas cada um reagiu de um jeito. Eu vejo que o Pedro hoje, ele tem uma característica diferente da minha.
eu acho que eu tenho isso também, mas eu não sou tão expressiva quanto ele. Ele fala, às vezes ele vê um menino andando de bicicleta, ele fala, como seria o Samuel se ele tivesse essa idade? Uhum. Como seria o Samuel agora, na época da faculdade? Então, assim, a gente tem outros parentes, mais ou menos na idade, que já estão frequentando a faculdade e tudo. Eu me poupo, como se eu me esquivasse desses pensamentos, aí eu vou para outro lugar. Não, ele se permite pensar nessas coisas. E eu acredito que deve ser muito, muito dolorido. Quando você falou essa luta, essa força que você teve para ajudar o Samuel, aí foi onde você começou a se especializar na área? Boa pergunta essa. Eu nunca quis trabalhar, né? Nunca foi o meu sonho trabalhar com isso, enfim. E como o investimento era muito grande em termos financeiros, então, imagina, se hoje você ter um tratamento para uma criança dentro do espectro, o investimento em horas e o investimento financeiro, ele é muito alto hoje. Imagina, gente, isso há 14, 15 anos atrás. Então, era muito maior. E aí, a gente realmente não tinha especialistas aqui, né, em análise do comportamento, enfim. Então, a gente teve que trazer esse pessoal de fora. E para trazer esse pessoal de fora, era um gasto com a diária dessa pessoa, a hospedagem, as passagens aéreas. Então, assim, 2 dias desses profissionais aqui realmente era muito oneroso. Eram especialistas no comportamento? Eram especialistas em análise do comportamento. Então, a empresa que eu contratei na época eram 3 profissionais. Era uma psicóloga, uma fonoaudióloga e uma psicopedagoga, né? Eram 3 profissionais. Então, às vezes, elas vinham em dupla. Aliás, elas sempre vieram em dupla, nunca vieram sozinha. E aí ficava 2 dias aí, faziam as avaliações com ele, traçavam as terapias e treinava as aplicadoras. Então, eu não tinha como errar, gente. Então, nesse momento, como nos primeiros anos de vida do Samuel, só trabalhei meio período para me dedicar ao outro meio período a ele, eu comecei a acompanhar, porque eu não podia errar. Cada erro meu era uma visita que elas teriam que fazer. Né? Era uma vinda delas, e aí cada vinda era muito dinheiro. Então, as aplicadoras, a chance dela errar era menor se nós 2 participássemos. Eu não aplicava, mas eu estava junto, para não acontecer nenhum comando errado, enfim. E aí passou o tempo. Quando ele fazia ecoterapia no CRE, o Centro de Referência, e aí a psicóloga, que depois foi a minha chefe, né, na área da deficiência intelectual, ela virou para mim e falou assim: Milena, eu vi a diferença da análise do comportamento do Samuel antes e com a análise do comportamento. E ela falou assim: não, eu quero trazer isso para cá. Quando ela falou, eu quero trazer isso para cá e eu quero que você trabalhe conosco, junto com outros profissionais, porque eu quero trazer a aba. Lá? Não, eu não trabalhava no CRE. Eu era professora da PUC. Eu era fisioterapeuta, eu trabalhava com fisioterapia, Você né? E ia atendimentos. o Samuel lá. Exatamente, eu só levava. Então, eu era fisioterapeuta, eu trabalhava como fisioterapeuta, eu atendia domiciliar, eu atendia pilates, eu fazia acupuntura, eu fazia a reabilitação física, eu era mais voltada para ortopedia. Então, assim, não tinha absolutamente nada a ver. Só que meio período da minha vida eu dedicava exclusivamente ao meu filho e à terapia aba. E aí, ela me via falando sobre isso, falando sobre os exercícios e tudo. Ela falou: Milena, eu quero, né? A gente precisa abrir aqui o SER 4, que é a deficiência intelectual. Faltava deficiência intelectual no CRE. Já tinha física, auditiva e a visual, faltava intelectual. E aí, eu participei de um processo seletivo. E eu e outras 3, né? Eu como fisioterapeuta, uma psicóloga, uma fonoaudióloga e uma terapeuta ocupacional. E aí a gente implantou a clínica de deficiência intelectual. Só que até eu achar que eu era capaz disso, eu pensei, mas gente, eu vou trabalhar com outras crianças, então eu posso atender meu filho. Ledo engano, porque quando eu precisei atender meu filho, por uma situação muito particular, que foi o falecimento da minha mãe, a AT dele na época domiciliar não tinha, ela estava grávida de gêmeos, não tinha como continuar, eu fui por fronte, porque eu não tinha condições de treinar uma nova AT, porque era eu que treinava as ATs, né?
Aí eu vi que eu não podia ser terapeuta dele, que eu sou mãe dele. São Então a minha história relacionamentos começou por aí. diferentes, né? Alguém um dia acreditou em mim. Esse alguém foi uma psicóloga chamada Sônia Helena Adorno, de Paiva. Depois ela virou a minha gestora, minha chefe. E ela, até hoje, é minha incentivadora, né? Ela acreditou nesse potencial, ela acreditou em mim e eu acreditei nela. E aí a gente está aqui, né? Tá aqui hoje. Que bom, Milena. Aproveitando que a gente entrou aí no assunto do âmbito profissional, eu queria que você explicasse para quem está nos ouvindo o que seria, então, o autismo. O autismo é classificado hoje como um transtorno do neurodesenvolvimento. Hoje ele é chamado de transtorno do espectro do autismo. Então, ele é composto por uma gama, né, de particularidades. Cada indivíduo dentro do espectro é único, né? E aí vai englobar dificuldades, né? Nós estamos falando de uma baixa de qualidade. A gente não está falando de ausência das características dos pilares que eu vou dizer agora, né? Mas a gente está falando numa baixa de qualidade, numa deficiência, não uma ausência. Então, a gente fala em qualidade na interação social, a gente fala em qualidade na comunicação e a gente fala de comportamentos que podem ser restritos, repetitivos ou estereotipados dessas crianças. Então, para a gente enquadrar hoje uma criança dentro do espectro do autismo, tem que contemplar essas 3 características. Um dos grandes mitos, né, do autismo é que as pessoas têm banalizado esse diagnóstico com aquela questão assim, se ele faz uma birra, ele é autista. Mas vamos lá, birra não está ali descrito, né? Ele não olha nos olhos, ele é autista. Não, também não é bem assim, né? Tem crianças que olham nos olhos, até são penetrantes e desconcertantes a forma como eles olham nos olhos, né? Mas a gente tem que pensar realmente na qualidade. Ele usa a interação para se comunicar, ele usa a comunicação para interagir, né? Esses comportamentos, eles são limitantes, né? Eles dificultam a socialização ou a comunicação. Esses comportamentos, eles dificultam a aprendizagem. Então, é esse ponto que a gente vai pensar num diagnóstico do transtorno do espectro. Só que dentro de cada um desses pilares, ainda tem um universozinho ali ainda dentro. Quando a gente fala sobre autismo, a gente ouve falar sobre níveis, nível 1, nível 2 e nível 3. Como que a gente pode esclarecer os níveis para as pessoas? Porque até então as pessoas acham que é pela gravidade. Nível 1 é menos grave, nível 3 é mais grave. Mas na verdade não é isso, né? Tem até um livro que fala, né? Autismo nível 1, leve para quem? Né? Porque é isso, assim, cada um tem as suas limitações. A gente está falando em nível de suporte. Daqui um pouco, talvez, Grazi e Lorena, talvez a gente nem fale tanto mais, né? Nem de nível, nem de suporte. Mas o que hoje a gente entende o nível 1, ele requer menos suporte. O nível 2, ele requer um suporte, digamos aí, moderado, médio. E o nível 3, um suporte substancial, ou seja, um grande suporte. Então, é como se o nível 1, quem conhece um pouco do transtorno do espectro consegue ver características, e ele vai ter dificuldades, às vezes, em 1 ou 2 ambientes. O nível 2, em mais de um ambiente, e é nítido, qualquer um percebe, né, que essa criança tem alguma dificuldade em níveis de autonomia, às vezes de comunicação e socialização. E o nível 3, ele vai ter dificuldades, né, e um suporte para sua autonomia, para sua independência, para comunicação, para socialização em vários ambientes, não só em 1 ou 2 ambientes. Então, o que né, os estudiosos que se dedicam às pesquisas, eles têm visto assim, é que às vezes uma criança pode estar, né, no nível 2 em relação à comunicação, à socialização, e o nível 3 em relação a comportamentos, né? Então, aí fica difícil a gente dizer, e aí, que nível que está essa criança? Eu entendo que em termos de direitos, né, para planos de saúde, é importante saber o nível. Às vezes a família quer isso, mas eu acho que isso não é o preponderante. A gente tem que ver o que essa criança realmente precisa, né? Quais são as reais dificuldades dessa criança e como a gente poderia potencializar essas dificuldades.
Então, é recorrente você ver, às vezes, uma criança sendo já diagnosticada de acordo com o seu nível, com 2, 3 anos de idade. Eu acho isso muito perigoso, porque a criança ainda não passou pelas janelas de oportunidades, não passou pelas estimulações, e você já está ali, às vezes, rotulando ela. Porque ela pode transitar também. Ela pode transitar, níveis, exatamente, né? exatamente. E a criança que é autista não verbal, ela se encaixa no nível 3 ou ela pode ser de qualquer nível? Ela pode ser de qualquer nível, porque você está falando de uma questão que é a comunicação, né? Mas aí você está falando da comunicação verbal, existe a comunicação não verbal. Então, assim, não dá pra gente dizer só pela inabilidade dela em falar verbalmente, né? E dizer qual é o nível dela. A gente vai precisar avaliar outras questões. Milena, e hoje a terapia ABA é a mais indicada para o tratamento das crianças atípicas, né? Uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho de como que essa terapia, o que é, né, a terapia ABA, para quem ainda não conhece, e como que ela pode auxiliar no desenvolvimento das crianças. A ABA é uma ciência, né? A análise do comportamento aplicada que deriva do behaviorismo, né? Toda voltada, foi toda para chegar na análise aplicada, que é a prestação de serviço, passou por todo, né? Pesquisa, ciência, estudo do comportamento, enfim. Então é uma ciência. Por que atualmente ela é a mais indicada? Porque talvez ela seja realmente a mais estudada, que tem mais artigos científicos, enfim. Mas eu sou muito cautelosa em relação a falar que só ela funciona. Eu acredito muito, e eu já passei por isso, né, com alguns clientes meus, que cada família vai se adaptar a um modelo, né, de terapia. E nem todos se identificam com a análise do comportamento. E eu costumo dizer que muitas vezes não é a criança que não se adapta à ABA, é a família que não se adapta à ABA, né? Porque requer toda uma análise desse ambiente e uma mudança de comportamento, principalmente da família. E aí entra, Grazi, a questão do luto ainda, a questão da não aceitação, né? Quer ou não, né? Mudar, porque quem tem que mudar em muitos momentos é a família. A criança, ela não sabe do que ela precisa. A gente não sabia por que a gente tem que ir para a escola, por que a gente tem que aprender a ler, por que a gente tem que cumprimentar o outro, por que a gente tem que, num lugar eu posso ficar só de cuequinha, no outro não posso, né? Então, assim, por que aqui eu posso fazer uma birra e eu sou pronto atendido e ali eu não posso fazer uma birra, entendeu? Então, a criança não tem essa noção. Quem vai dar essa noção? São os responsáveis diretos. E tem muito essa questão dos limites também, né, Milena? Que você sempre pontua nas suas palestras. O famoso não, né? Ai, meu Deus. E tudo isso geralmente é instruído também ali na terapia para as famílias. Sim, eu particularmente, toda a avaliação que eu vou fazer, hoje eu atendo muito pouco, né? Eu já atendi demais, então hoje eu estou muito mais na parte de supervisão, enfim, e das avaliações. Mas não tem problema nenhum em atender, né? Mas eu só faço qualquer intervenção com a criança com alguém da família junto, até para eles poderem ver o potencial dessa criança, né? Até para eles poderem saber como que é o manejo. Porque eu acho, meninas, que é muito fácil, e ainda mais quando você pega uma família que às vezes está enlutada ou está ainda adoecida por esse diagnóstico, você vê uma pessoa chegar e falar assim, faz isso, faz aquilo outro, inconscientemente. Você vai falar assim, quero ver você fazer. E eu vou lá e faço. Né? Então eu acho que isso encoraja essas famílias. Você dá um modelo, é muito rico, né? E assim, eu acho que eu dou mais credibilidade também às minhas palavras e ao meu trabalho. A gente tem que empoderar esses pais, instrumentalizar esses pais, informar esses pais, para eles verem a importância disso. A ABA fala muito sobre generalização de aprendizagem. Então, esse é um dos grandes objetivos da análise do comportamento. E aí, de que adianta a criança saber fazer comigo? Não adianta absolutamente nada. Aliás, muito pelo contrário, vai depor contra mim. Então, ele tem que fazer comigo, ele tem que fazer com você, ele tem que fazer com o professor, ele tem que fazer com os pais, ele tem que fazer com todo mundo. Esse é o grande objetivo da ABA. Qualquer repertório de ensino que você estiver mostrando para essa criança, ele vai executar independente da pessoa e do ambiente onde ele estiver. Em todos os ambientes. Exatamente. Milena, eu suspeito que meu filho é autista.
Quais são os sinais? Primeiro, se você suspeita se seu filho é autista, a gente pode pensar nos 3 pilares, né? Essa suspeita tem a ver com a comunicação, tem a ver com a forma como ele interage, quais são os comportamentos que ele apresenta, né? Normalmente, uma criança antes dos 3 anos de idade, ele vai ser uma criança que prefere brincar muito mais com objetos sem sentidos, é uma criança que tem um pouquinho mais de dificuldade, às vezes, de responder ao nome, de olhar nos olhos. Isso pode ser também só com pessoas de fora. Ele faz isso tudo dentro de casa, tem uma familiaridade maior com as pessoas, né, que são dentro de casa, que são mais próximas, e isso não acontece em outros ambientes, né? Então, é uma criança mais repetitiva, é uma criança mais ritualizada, uma criança que gosta de mesmice, que quando você foge ali da previsibilidade, ela dá uma alterada nesse comportamento, tá? E às vezes é uma criança que pode ter adquirido a fala e perdeu em algum momento. Então, toda e qualquer habilidade dessa criança ali por volta dos 3 anos de idade que ela adquire e depois ela perde, é um sinal de alerta. Milena, e aproveitando essa parte, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente também como que é o processo de avaliação. Eu identifiquei alguns sinais, né, que você falou aqui agora. Quero levar o meu filho para fazer uma avaliação neuropsicológica. E como que é esse processo? Quanto tempo dura? O ideal você notou alguma coisa, procure um neuropediatra ou um psiquiatra infantil. Essa é a rota ideal, você procurar um profissional. A indicação ideal desse profissional médico seria ele encaminhar para a terapia. E aí a gente vai ver a especificidade de cada criança. Então tem médicos que vão indicar logo a terapia ABA, tem médicos que vão falar, não, vá primeiro para a fonoaudióloga, tem uns que vão falar, vai para A, B, C, enfim, vai ser de acordo com as características que ele estiver vendo. Mas o caminho ideal é ele passar por um médico especialista, não é qualquer um, é um médico especialista, encaminha para estimulação, tá? E aí, depois de 6 meses, 3 meses, né? Isso vai depender do perfil do médico, ele volta para tentar ver e confirmar esse diagnóstico ou não. Esse é o melhor caminho. A avaliação neuropsicológica, ela vem para somar e vai depender também da idade. Por quê? A gente não tem tantos instrumentos assim que vão avaliar crianças, de repente, com um comprometimento de comunicação e de interação, né? Então, a avaliação neuropsicológica, ela vai ter que ser muito bem definida, muito bem escolhida na época, para que a gente não invista, né, e não seja o momento, a gente não aproveite essa avaliação neuropsicológica. Mas o que a avaliação neuropsicológica vai nos trazer? Ela vai ajudar na confirmação ou não desse diagnóstico e vai delimitar o perfil cognitivo dessa criança. Então aí a gente vai ver aonde estão as maiores defasagens, né? Será que é de funções executivas? Será que é de atenção? Será que é de memória e aprendizagem? Enfim, né? Vai depender. Milena, sobre a expectativa, como a gente trabalha a expectativa dos pais com as crianças? Porque você mesmo faz análise do comportamento e faz a técnica ABA com o paciente. Só que tem essa expectativa do que os pais levam para você. Só que, como você diz, não é só ali no consultório, é em casa também. Sim. Primeiro de tudo, eu acho que um pai informado, né, uma família informada sobre o que é o espectro, como funciona esse cérebro, quais são essas características, por que ele é assim, por que ele é assado, por que isso, por que aquilo, isso ajuda muito, né? Se eu pudesse dar um conselho, por exemplo, para esses pais, é para que eles olhem para os filhos deles, né? Para aquela criança, não comparar ele com outra criança ou com um irmão, enfim, né? É muito importante que eles vejam e acreditem no potencial que essa criança tem, né? E que eles fazem parte desse desenvolvimento também,
Então, eu acho que essa questão de tentar interromper um ideal, trabalhar com o hoje, com o agora, com o que temos, porque é isso que vai nos levar para um futuro mais próximo ou um futuro mais distante. Então, muitas vezes eu vejo esses pais muito preocupados lá na frente sem construir o agora. Então, eu acho que a expectativa, ela tem que ser construída dia a dia. Eu evito, ao máximo, pensar no futuro, sabe? É lógico que a gente constrói, mas nem a gente sabe, né? E eu escuto muitas famílias falando assim, será que ele isso? Será que ele aquilo? Será que ele aquilo outro? Então, assim, será que ele vai casar? Será que ele vai ter amigos? Será que ele vai formar? Eu não sei. E assim, eu devolvo a pergunta, Grazi, sua mãe sabia o que você ia ser? Lorena, sua mãe sabia o que você ia ser? E agora eu vou devolver a pergunta de novo. Vocês sabem o que os filhos de vocês serão? Então a gente não sabe. E aí a gente joga uma expectativa muito grande com a criança com deficiência ou a criança com algum atraso no desenvolvimento que eu não acho nem justo. Fala mais da pessoa do que da criança. Milena, e de acordo com a sua experiência, tanto profissional quanto a sua experiência de vida como mãe atípica, né? O que você poderia dizer para os pais para ajudar a melhorar a qualidade de vida dessas crianças atípicas? Dar oportunidades. Que oportunidades seriam essas, né? Oportunidades dessas crianças serem crianças, de brincar, de frequentar uma escola, né? De olhar para os filhos como uma criança qualquer, independente de um diagnóstico, ver a beleza em cada uma, mesmo na diferença, viver um dia de cada vez, que já é difícil, né? Pensar num futuro, mas num futuro mais próximo, e a gente lembrar que o hoje é o que determina o nosso amanhã. Então, como eu disse anteriormente, né? Tentar fazer o máximo. Eu costumo dizer que se o Samuel tivesse a mãe dele hoje, né? Se ele tivesse nascido hoje com essa mãe, o prognóstico dele seria muito melhor. Mas eu fiz, o meu marido fez, né? Todos os terapeutas que o acompanharam, a gente fez o que a gente podia e a gente deu o nosso máximo naquela época. Então, assim, eu não tenho isso aqui de culpa. Não posso falar pelos outros, não posso falar pelo meu marido, mas eu não tenho isso aqui de culpa. Porque eu dei o meu 100%. Aliás, né, eu sempre falo, eu acho que eu não dou nem meu 100, eu dei o meu 110. Se você não acha que eu dei, aí já é outras coisas. Mas eu tô ali dando os meus 110%. Por isso que é tão desgastante. Mas eu diria, viva o hoje, dê o seu melhor, mesmo que seu melhor seja limitado em termos de tempo, em termos financeiros, em termos, né, de possibilidades. Mas se você tem consciência de que você deu o seu máximo, já é bom para a sua saúde mental e também bom para a saúde mental da sua criança. Milena, como mãe do Samuel e terapeuta, analista do comportamento e psicóloga, fala um pouquinho sobre a inclusão. Tem um texto que fala que essa inclusão, ela ainda é muito imatura, né? Uma inclusão que ainda está engatinhando. Grazi, eu tenho muito receio dessa inclusão, sabe? Eu acho que a gente, enquanto família de indivíduos dentro do espectro, a gente adquiriu muitos direitos, mas eu acho que as coisas estão tomando uma proporção muito complicada, né? Com esse tanto de diagnósticos, e muitas vezes a gente vê diagnósticos errôneos, diagnósticos precipitados, e aí a gente não tem políticas públicas para abarcar todas essas famílias. A gente vê escolas sem estrutura. E eu não estou falando de estrutura só de
de receber essa criança. Mas assim, a gente não tem uma coordenação preparada, um professor preparado, um apoio preparado, e só coloca lá. Um investimento. Né? Não tem investimento para isso, não tem cursos para isso. Então, assim, todo mundo sai prejudicado, porque se a gente for olhar estatisticamente, os professores estão com burnout, eles estão se afastando, né? A hora que vê que vai chegar uma criança com algum tipo de dificuldade, seja ela YZ, né? Não vou nem falar só do transtorno do espectro, mas assim, você vê professores se sentindo abandonados, professores de apoio da mesma forma. Então, assim, eu não sou nada egoísta em ficar olhando só pro meu lado mãe, né? Então, assim, eu vejo as famílias também sem preparo, muitas mães solo, eu vejo um problema na rede pública de saúde, acesso a tratamento, também vejo problemas na escola, né? Vejo aí pessoas que, querendo ou não, o transtorno do espectro virou uma indústria. Então, eu vejo problemas de todos os lados. Eu acho que essa inclusão, durante um tempo, Grazi, ela chegou, ela foi. Mas agora eu temo esse afastamento. Porque parece que todo mundo tem que mudar por causa do indivíduo com transtorno do espectro. E o meu direito, enquanto mãe atípica, ele vai até o seu direito, que não é de repente, de uma mãe atípica. Então, eu acho que as pessoas confundem muito isso. E graças a Deus eu não confundo, eu sempre tive isso muito claro na minha cabeça. Né? Então, eu sempre fui uma mãe parceira da escola. O que eu podia fazer para ajudar, eu fiz. Até, né, quando ele estudou. Muito bom. Vamos um pouquinho de mitos? Vamos de mitos. Começa aí, Lorena. Um mito. Então, Milena, a gente vai falar alguns mitos aqui sobre o autismo. Vamos lá. Autista é agressivo? Mito. Ele não precisa ser agressivo. A agressividade não tem nada a ver lá com aqueles pilares, né? E muitas vezes a criança, ela é rotulada. Ah, não, ela é grave porque ela é agressiva. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A agressividade é uma forma dele se comunicar. Ele aprendeu a se comunicar através da agressividade. Mas a agressividade, se a gente for parar para pensar, pode ser por uma dor, pode ser por alguma disfunção. E aí ele aprendeu a reagir com agressividade. Mas é mito. Todo autista é superdotado? É mito também, né? Não tem isso. Normalmente, se você tem a síndrome de Savant associada, você pode ter uma habilidade extraordinária, mas isso é uma parcela muito pequena, tá? Todo autista não é superdotado e nem tem uma habilidade extraordinária, não. O autista não entende o não? Meu Deus, só tem mito aqui. Os melhores, né? Olha, quem aqui gosta de ouvir um não, né? Ninguém. E é tão interessante, assim, nas minhas redes sociais eu falo muito sobre o não. E eu entendo que a gente pode substituir esse não por várias outras formas. Mas o que a gente tem que entender, e é muito contraditório por parte das famílias, eles querem essa inclusão, eles querem que esse filho tenha todas as oportunidades, mas, ao mesmo tempo, né, eles não acreditam no potencial dessa criança. E se ele vai para a sociedade, alguém ali, em algum momento, vai falar essa palavrinha, não. Então, é muito melhor você trabalhar esse não dentro de um ambiente seguro, que é a casa, com pessoas que amam e tudo, para ir lá fora, esse não, ele ser mais tolerável para a criança. Você pode iniciar esse não de outras formas, devagarzinho, devagarinho? Pode sim, não tem problema nenhum, mas a gente vai ter que chegar nesse não, porque em alguns momentos o não é não mesmo, né? Ele não pode se cortar, não dá para falar assim, espere um pouco, segure a faca agora, direcione a faca para não sei o quê, a faca pode te machucar. Não, né? Você vai cair no penhasco, nossa, Milena, você tá sendo extremista, mas gente, se uma criança tá ali diante de uma situação crítica, não tem rodeio. Não. O autista entende o que fala para ele? Grazi, é muito
recorrente isso. A família leva a criança para a gente, para uma avaliação, para uma intervenção. Eu sou obrigada a acreditar que essa criança é capaz de tudo. Mas quando a gente passa alguma instrução para a família, uma das primeiras coisas que esses pais trazem de volta, mas eu vou falar, mas ele entende? Como assim ele entende? É lógico que ele entende. É lógico que ele entende. E enquanto família, eles têm que ser os primeiros a acreditar nisso. Porque eu não quero que meu filho sofra preconceito, bullying, discriminação, mas eu sou o primeiro, às vezes, a fazer isso. Quando eu não acredito que ele entende, que ele é capaz, que ele pode aprender. Né? E em casa, é o lugar mais rico que a gente tem para potencializar todo e qualquer tipo de aprendizagem. Muito bom, Milena. Eu queria que você deixasse um recado, então, aí a gente já está indo finalizando o episódio, deixasse um recado para os pais, o que você, de acordo com o que a gente conversou hoje, né, o que vier aí no seu coração. Primeiro, dizer que não é fácil. Em alguns aspectos as coisas melhoram, mas os desafios eles só mudam de acordo com a idade. Segundo, para que eles tenham coragem, muita coragem, para que eles olhem para as crianças deles, né, para os filhos deles, com mais empatia, com muito amor, que eles se lembrem que eles já foram crianças, que às vezes os sentimentos que essas crianças têm não são diferentes dos nossos, né? Que a gente também não entendia muita coisa e que, diferente de nós, essas crianças, eles são mais, digamos, sinceros, né? Então, assim, se a gente tem alguma coisa que nos desagrada, a gente tem um freio social, né? A gente tem um filtro, a criança não tem. Então, ela só vai externalizar aquilo que ela está sentindo, né? Então, lembrar disso e, sobretudo, viver o hoje. Que o hoje, vivendo o hoje, a gente constrói o nosso futuro. Né? E já é muito pesado viver o hoje. E é isso. Fala um pouquinho dos seus cursos que você tem disponível, que não é só para fazer, não é só para ATs que querem trabalhar com crianças, mas os pais também que querem desenvolver um melhor em casa, né, com os filhos. Os meus cursos, eles nasceram lá no CREA. Né, eu comecei a fazer um grupo de pais lá, porque eu estranhei muito quando eu fui começar a atender que os pais ficavam de fora. E aí no CREA, naquela época, era uma vez por semana, 30 minutos, era muito pouco. Né? E aí eu vi a diferença que o meu conhecimento, participando da terapia do meu filho, potencializou a aprendizagem dele dentro de casa. Então eu estranhei muito ver aquele pai de fora. Né? E aí eu comecei a colocar ele para dentro do consultório. Então essa história de eu atender com pais ou responsáveis dentro do consultório começou ali em 2013, né? Muitos anos atrás. E aí eu vi que faltava informação. E eu comecei a fazer cursos lá dentro, né? Eram palestras que duravam, Grazi, às vezes 6 meses, tá? E aí, toda semana eles iam. Aí eu coloquei dia de terça e dia de sexta, que era para não ter aquela questão assim, eu não posso, só posso terça e quinta, ou só posso segunda, quarta e sexta, então eu coloquei dias assim, coloquei no período matutino, coloquei no período vespertino, para ter essa flexibilidade de horário. E aí foi um sucesso, foi muito legal essa troca com os pais, eles começaram a entender, e numa dessas vezes eu levei esse curso para fora. E à medida que eu coloquei ele para fora do CREA, que eu comecei a fazer ele no particular, eu fui desenvolvendo ele cada vez mais. Então, eu já fiz ele muito presencial. Hoje, como nós estamos no último ano da faculdade, eu optei por deixá-lo gravado. Então, os 2 últimos semestres que eu dei de curso, eu mantive eles gravados.
E estou dando os plantões de dúvida ao vivo e a aula, que é o laboratório prático com uma criança voluntária, com uma família voluntária. E aí eu vou lá e mostro na prática como que é essa orientação, como é essa avaliação, né, como é uma conduta. Então eu dou liberdade para vocês que participam, né, desses cursos, dessas aulas práticas também, a manejarem o comportamento com a criança e de me verem também atuando e orientando com uma família real, que eu não conheço. Todas as vezes eu falo, meu Deus, vamos lá de novo, né? Então o curso, como você perguntou, a história dele é essa, né? Ao longo dos anos eu fui melhorando ele. Hoje ele é composto por 6 módulos. Ele está na minha plataforma, tem um link na bio. Quem tiver interesse pode entrar no meu Instagram, que é @milenaborgesma. E lá tem um link que vai te direcionar para a aula, que chama Curso ABA na Prática. Ele e é aí, todo online, todo né? online, a parte Só teórica. as perguntas. E aí o plantão de dúvida é ao vivo comigo. O próximo plantão de dúvidas é 12 de abril. E no dia 14 de junho a gente tem a aula prática, o laboratório prático. E essa aula prática é a duração de quanto tempo, Milena? Ela vai ter uma duração de meio período. Ela vai ser no período da manhã. No dia 14, no período da manhã. Você faz atendimento, então, com mais de uma criança? Com 2 crianças, com 2 exatamente. São 2 famílias, são 2 modelos ali pra gente poder ver, né? E normalmente essas crianças são alunos da plateia que vão sugerir, ou se não tiver nenhuma sugestão, aí a gente abre, às vezes no Instagram, alguém para, né, fazer inscrição e ver quem pode. Muito legal. E quem tem disponibilidade de ir. Normalmente a gente deixa umas 2, 3 crianças, porque a criança é muito imprevisto, né? Então às vezes pode adoecer, pode não acordar muito bem, mas é isso. E esse nós vamos participar, né? Se Deus quiser, espero você. Então tá, Milena, quero te agradecer pela disponibilidade. Eu que agradeço. Ter vindo aqui, trazer seu conhecimento, que a gente aprende tanto com você. Espero voltar mais vezes para outros assuntos de elas, de meninas. Com certeza. Vamos abrir esse espaço. Obrigada, Milena, pela sua Muito experiência. obrigada. A Lorena também, sempre disponível, assim, e empática com a gente, né? É um prazer te receber. Nós, assim, te achamos, assim, impressionante. Acho a sua força, não só sua força, mas como a sua carreira demonstra uma força, mas a gente percebe, chegando mais perto, a empatia, o tanto que você se dedica a isso. Não é só uma força, é amor, né? Então, assim, agradeço por estar aqui hoje compartilhando com as pessoas, que as pessoas possam ver isso mais de você, mas que você é essa pessoa forte mesmo, que a vida te fez forte, mas que dentro você tem toda você teve sofrimento também, Sim. Você teve angústia, você teve medo, ansiedade. Você teve medo, teve ansiedade, teve depressão, e foi uma fase da sua vida que você enfrentou e hoje você está onde está, mas que essa caminhada não foi fácil também, né? Porque as pessoas olham a Milena, vê a Milena de hoje, aquela que está fazendo terapia, e vê só essa Milena, mas não sabe o quanto essa Milena já passou por várias fases, o quanto essa Milena, para crescer, esse desenvolvimento demorou, né? Então, assim, eu venho te agradecer por essa Milena. Muito obrigada, Grazi, que lindo. Por essa Milena que a gente consegue enxergar, né? E agradecer a Lorena mais uma vez. Obrigada por estar aqui. Gente, um prazer estar aqui nesse mês tão importante. Amanhã, né, Dia Mundial da Conscientização. Então, assim, sou muito grata pela confiança de vocês também, pelo convite, por tudo, pela simpatia. Eu fiquei muito à vontade, fico muito feliz. Fiquei muito à vontade aqui, assim, eu esqueci que estou sendo filmada e muito obrigada. O primeiro caminho é assim, você acha que não pensa, mas depois você vai adquirindo, você fala assim, não, é só uma conversa. Então tá, quero te agradecer, Grazi, né, por reiniciar aqui o projeto comigo. Acho que a gente tem
muito ainda para trazer aqui. Com certeza, Milena, você está convidadíssima aí para Vai ser um prazer. E é isso. Então, eu quero que você tenha algum contato que você queira deixar específico. O meu arroba no Instagram, lá tem todos os meus contatos, como agendar, às vezes, uma avaliação, uma consulta, né? Orientação, eu gosto muito também de passar orientação para as famílias, palestras, enfim. O arroba Milena Borges, MA, e lá tem todos os contatos. Então tá. A gente vai deixar na descrição também. Quero agradecer quem esteve aqui no nosso episódio. O Instagram do nosso podcast é @criandofilhos para o futuro. Obrigada e até mais. Até mais.